Trabalhadores do Ministério do Ambiente estão abandonados. Em 2021, eles foram mandados para casa com a promessa de regressarem depois de 3 meses com a situação regularizada. Meses se passaram e eles nunca mais voltaram a trabalhar. E agora exigem explicação por parte do governo angolano, minha família. O nosso governo não é um governo sério. Não dá para entender um governo que fala que eu dei emprego, garanti emprego, assim, mas está a colocar várias pessoas no desemprego sem motivo. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui falar para vocês o vosso boy Henrique Stress para mais vídeo no nosso canal, pessoal. Se não está inscrito, subscreva no canal, deixa o vosso like porque é muito importantíssimo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Minha família, esta semana recebemos uma denúncia por parte da esposa de um funcionário do Ministério do Ambiente. Em 2021, o Ministério do Ambiente chamou vários dos seus funcionários e disse, nós temos aqui algumas situações aqui complicadas, mas eu quero que vocês fiquem ainda em casa durante 3 meses, né? Mas depois vocês vão voltar a trabalhar e tudo vai voltar ao normal. Nós vamos regularizar aqui os problemas que nós temos. Os funcionários também acharam normal, né? O chefe a falar, vamos também obedecer. 3 meses se passaram e o Ministério não chamou de volta os funcionários. Acharam que, talvez vamos esperar mais algumas semanas. Semanas se passaram, meses se passaram, agora estamos em 2022 e esses funcionários nunca foram chamados de volta. E os trabalhadores reivindicam pagamento de 19 meses de salário em atraso. E eles já fizeram tudo o que é possível para conseguir resolver a situação, mas até agora a situação não é resolvida. Por isso trouxeram o caso para o nosso canal, para nós dar voz, neste caso, para o governo angolano resolver a situação desses trabalhadores que estão a ser injustiçados, minha família. Eu não vou aqui falar muito porque o caso é um pouco complexo, mas para nós entender muito bem, eu vou colocar aqui o áudio da esposa de um dos funcionários que explicou para nós o caso tintim por tintim, minha família. Senhor Henrique, sou esposa de um dos 200 trabalhadores do Ministério do Ambiente que em novembro de 2021 foram mandados para casa com a promessa de regressarem depois de 3 meses com a situação regularizada. Estes 200 trabalhadores são técnicos e licenciados que estão no Ministério desde 9 a 16 anos, em função contínua em áreas-chave do ambiente, onde deram durante todos esses anos com dedicação o seu saber e conhecimento, como contributo ao desenvolvimento do Ministério e do país. Durante o mandato da ministra Fátima Jardim, sempre receberam os seus pagamentos, tinham assistência médica e os seus contratos eram renovados todos os anos. Com a chegada da ministra Paula Coelho, foi retirada a assistência médica, os contratos deixaram de ser renovados e começou o atraso dos pagamentos de 6 meses a 1 ano, 1 ano e meio. Com descontentamento e pressão dos trabalhadores, iam pagando o atraso em parcelas. Neste mandato houve concurso interno, mas a ministra Paula Coelho ignorou os contratados já antigos, só efetivou os da sua conveniência. Com a junção dos 3 ministérios, Ambiente, Cultura e Turismo, é nomeada a ministra Adjani, que ao ter conhecimento da situação dos contratados, empenhou-se em resolver, escrevendo ao Ministério do Trabalho e Finanças, solicitando a regularização dos trabalhadores, dada a importância dos mesmos, antiguidade e eficiência no desempenho das suas tarefas nessas áreas. Infelizmente, apesar de já encaminhada a petição, a ministra Adjani deixou suspenso o seu empenho nesta regularização porque foi exonerada, tendo sido nomeado o ministro Jomo.
Este ministro, já em funções, mesmo sabendo da situação, e apesar dos trabalhadores falarem com ele, relembrando a iniciativa da ex-ministra Jane, o ministro Jomo não fez nada e ignorava a situação. É assim que, devido ao descaso, os trabalhadores optaram pela greve frente ao Ministério por 2 semanas para exigirem os seus direitos. Enquanto isso, todo o trabalho que os trabalhadores faziam parou por completo, resultando na revolta e descontentamento dos clientes pela demora no despacho dos seus documentos no Ministério e pelos gastos excessivos com multas pela permanência dos seus contentores de mercadorias no porto. Durante a greve, houve uma reunião dos trabalhadores com o diretor dos recursos humanos, em que este diretor disse aos trabalhadores que a situação deles não tinha como ser resolvida, que o melhor era irem para casa e buscarem outros empregos. Mas os trabalhadores mantiveram-se no serviço, lutando pelos seus direitos. O Sr. João é exonerado e é substituído pelo Sr. Filipe Zau, que se mostra indiferente à situação, alegando que o assunto deveria ter sido resolvido pelos seus antecessores. Mais decidido ficou e revoltado porque no dia da sua posse de funções no Ministério, estes trabalhadores ainda estavam em greve frente ao Ministério, e também por ter vindo a saber que um dos trabalhadores tinha falsificado a sua assinatura. Acontece que este trabalhador foi descoberto, preso e julgado. Confessou a fraude e está a cumprir pena. Portanto, foi um ato isolado de uma só pessoa, que os demais trabalhadores não têm nada a ver. Como o impasse da situação prevalecia, os trabalhadores decidiram pedir um parecer à Inspeção-Geral do Trabalho. Na inspeção foi dito que haviam problemas do Estado. Mesmo assim, analisaram o dossiê e explicaram que havia irregularidades nos seus contratos, má-fé e atropelos à lei contra os trabalhadores, e orientaram que instituições deveriam fazer uma exposição e juntar o dossiê. Para reforçarem este parecer, os trabalhadores consultaram uma jurista, que depois de também analisar o dossiê, confirmou a informação da inspeção, acrescentando que os contratos eram um instrumento envenenado para se beneficiarem dos seus trabalhos e que continha lacunas contra a lei que os prejudicava, que deveriam se inscrever e remeter o dossiê às devidas instituições que deveriam repor a legalidade a favor dos trabalhadores que estavam a ser prejudicados. É assim que, representados por um porta-voz, os trabalhadores fizeram uma exposição com o dossiê anexo sobre a situação ao IGAI, Ministério do Trabalho, Ministério da Ação Social, Casa Civil do Presidente, Assembleia Nacional, Grupo Parlamentar dos Direitos Humanos na Assembleia Nacional, sendo também entregue a mesma carta com o dossiê ao ministro Filipe Zau. Também foi enviada uma exposição com o respectivo dossiê ao juiz-presidente da Provedoria da Justiça. De todas estas instituições, o silêncio e o descaso foi a resposta. Toda esta situação decorreu em novembro de 2021. Ainda durante este mês, o diretor dos recursos humanos chamou os trabalhadores para lhes informar que estavam dispensados do Ministério, que fossem para casa, que não deviam insistir em continuar ou permanecer no Ministério para evitarem complicações, que ele mesmo já havia advertido cada diretor da área que não tentasse nem insistisse no assunto da situação desses trabalhadores, para que não tivessem complicações. Nesta ocasião, e depois desta sua advertência, o diretor dos recursos humanos chamou individualmente cada trabalhador, coagindo e intimidando cada um a assinar um contrato com ilegalidades. Contrato este elaborado por 30 dias
com 30 dias de validade. É assim que, terminada a validade deste contrato, os trabalhadores foram mandados para casa, com a promessa de regressarem ao trabalho 3 meses depois, com a situação regularizada. Entretanto, no final de dezembro, o ministro Filipe Zau reuniu com o porta-voz dos trabalhadores para informar que tinha dado conhecimento da situação dos trabalhadores ao Presidente da República, solicitando que, pela importância e valência dos mesmos, fossem enquadrados ao Ministério. Disse que o Presidente tinha aceito e concordado. Informou ainda o porta-voz que havia já escrito à Ministra das Finanças e do Trabalho para os trâmites do enquadramento, que já tinha o aval da Ministra das Finanças, que estava a aguardar da Ministra do Trabalho. Foi em novembro de 2021 que os trabalhadores receberam pagamento dos salários atrasados e foram mandados para casa, com a promessa de voltarem em março de 2022, já com a situação regularizada. Até abril, os trabalhadores não tinham nenhuma informação atualizada sobre a sua situação. Tiveram conhecimento que o ministro Filipe Zau dizia que continuava à espera da resposta da Ministra do Trabalho, que talvez em maio ou junho os trabalhadores pudessem votar já com a situação regularizada. Quando os trabalhadores foram dispensados temporariamente do Ministério, ficaram a saber que o seu porta-voz já não fazia parte da área em que os demais sempre trabalharam, que havia sido chamado pela ex-ministra e agora secretário do Ambiente, Paula Coelho, talvez aliciado para trabalhar diretamente com ela, abandonando assim e deixando de ser o porta-voz dos colegas, situação em que também estava incluído. Igualmente, a trabalhadora que liderou a greve, que organizou com os demais colegas toda a documentação que diz respeito à situação dos trabalhadores durante todos os anos trabalhados, que encorajava e dava força aos colegas para não se desistir dos seus direitos, em fevereiro deste ano também se afastou dos colegas e os abandonou, porque foi chamada pelo diretor dos recursos humanos, que a influenciou e lhe colocou a trabalhar num dos projetos do Ministério do Ambiente. Estes dois trabalhadores que faziam parte dos dispensados, por serem os que davam a cara pelos demais colegas, talvez tenham sido aliciados e coagidos para deixarem de pressionar e insistirem pela regularização da situação. De salientar que todos estes trabalhadores, nos pagamentos que foram recebendo durante os anos que trabalhavam, verificaram que eram sempre descontados para assistência social. Quando, depois de serem afastados, alguns se dirigiram ao INSS para certificarem se constavam os seus nomes, foram informados que os seus nomes não constam do sistema da instituição, o que é estranho, pois sempre foram descontados durante os anos trabalhados. Desde novembro que estes trabalhadores foram dispensados, com a promessa de regressarem em março, e mais tarde a informação é de que seria em maio ou junho deste ano, mas até o momento ninguém do Ministério diz nada. Continuam a ser ignorados e desprezados. Desde novembro que os trabalhadores foram afastados, todos os processos dos clientes que eles trabalhavam pararam. Devido ao volume de processos parados desde novembro e o protesto dos clientes, chamaram 3 dos trabalhadores dispensados para ajudarem com os processos, que só eles sabiam elaborar. Desde janeiro que alguns trabalhadores do Ministério tentaram despachar alguns processos, mas por falta de experiência e de conhecimento do trabalho, não conseguiram dar resposta. Daí o facto de terem chamado alguns afastados. Dos afastados, os que aceitaram voltar para despachar os processos que conhecem bem, em que durante tantos anos trabalharam, foi na esperança de pelo menos ser reconhecido e valorizado o seu empenho e ser regularizada a sua situação. Mesmo assim, só estão a receber promessas, enquanto põem em dia os processos parados desde novembro. O ministro Filipe Zau despachou este grupo de trabalhadores afastados para o Quilamba, para integrarem o Instituto de Gestão Ambiental, que antes e sempre funcionava no edifício do Ministério em Talatona.
As áreas em que estes trabalhadores sempre funcionaram todos estes anos são específicas, de grande valia e grande retorno financeiro para o Ministério e para o país. Estes trabalhadores, mesmo com meses e anos sem pagamento, sempre trabalharam sem interrupção, com dedicação, sempre deram o seu conhecimento no que faziam, para benefício e engrandecimento do Ministério e do país. Nunca foram valorizados nem reconhecidos. Cansados da situação, quando exigiram os seus direitos, foram ignorados, maltratados, desprezados e mandados para casa de forma humilhante, sem terem como se sustentar e sustentar as suas famílias. Foi-lhes prometido voltarem depois de 4 meses, já com a situação regularizada. Infelizmente, até hoje, continuam ignorados e desprezados, passados 8 meses. São trabalhadores jovens, adultos, com família, com compromissos, com objetivos de vida, como qualquer cidadão, mas foram descartados. Se dizem que o Estado é uma instituição de bem, como é que anula desta maneira o percurso de pessoas que têm projetos e expectativas de vida, retirando-lhes um bem importante, o emprego? Entre os trabalhadores também estão jovens mulheres com filhos para sustentarem, com projetos e responsabilidades familiares. Estes trabalhadores estão frustrados, sem recursos para cumprirem as responsabilidades familiares. Como disse, sou mulher de um destes trabalhadores, que estamos todos neste barco de sofrimento, à deriva, ignorados, à espera da regularização da situação. Durante esses 9 meses de angústia, tem-se conversado entre todos os afastados e obtido todas as informações sobre o percurso da situação, mas nenhuma que seja de resolução e de alívio. Será, como disse o ministro Filipe Zau, que o impasse está com a ministra do Trabalho? Ou no geral decidiram ignorar a situação, que, como ele mesmo disse, teve o aval do presidente para que fosse resolvido e os trabalhadores enquadrados e a situação regularizada? Será que querem vencer os trabalhadores pelo cansaço, angústia e desânimo? Por estarem a ser ignorados, humilhados, desprezados injustamente? Será que todos os anos que trabalharam com dedicação e conhecimento não foi suficiente para ser regularizada a sua situação? Nem mesmo serem alguns agora chamados para despachar e porem em dia os processos parados desde novembro é motivo suficiente para a sua integração e regularização? Como é que fica a situação destes trabalhadores com o INSS quando chegarem à reforma, se foram descontados, mas os seus nomes não constam nesta instituição? Conforme a lei, depois de 5 anos trabalhados sem interrupção, são considerados efetivos, desde que o desempenho seja positivo. É evidente que estes trabalhadores deviam ter a situação regularizada, devido aos anos trabalhados com dedicação, conhecimento e eficiência. A prova evidente é o trabalho ter ficado parado desde novembro, que foram afastados, sem que ninguém conseguisse fazer este trabalho. Razão pela qual alguns afastados foram chamados para despachar os processos e pô-los em dia. Assim sendo, são sim importantes e necessários estes trabalhadores para o desempenho do trabalho. Não são regularizados por que razão? Fica o apelo ao governo, às instituições, a quem foram entregues a exposição e o dossiê destes trabalhadores, aos ministros ligados a esta situação, e que a situação destes trabalhadores seja resolvida como foi prometido, para que estes 200 trabalhadores afastados, que sempre trabalharam de 9 a 16 anos seguidos, seja regularizada. Se o Estado é realmente um ente de bem, assim se espera por esta regularização, reconhecendo e valorizando estes trabalhadores, que durante todos estes anos se dedicaram com seu saber e conhecimento no desenvolvimento do Ministério e do país. Igualmente que seja regularizada a sua situação do INSS. Muito obrigado, Henrique.
É triste o que o nosso governo faz com o povo angolano. Não dá para entender. Deixar trabalhadores durante 19 meses sem salários. Será que eles não se preocupam que esses manos, essas manas não vão ter o que comer, nem para eles, nem para os seus filhos? Será que o governo serve para desgraçar o povo? O João Lourenço não falou que ele está aí para garantir empregos? Não estamos a ver isso. Nós estamos a ver o governo do João Lourenço a criar desempregos para o povo angolano. Até quando, minha família? É deste jeito que o MPLA diz que vai conseguir vencer estas eleições, se não estão a tratar bem o povo. São funcionários com muitos anos de trabalho. Qual é a ideia do governo angolano? O que eles realmente querem com o povo angolano? Eles querem destruir o nosso país ou querem construir o nosso país? Porque nós estamos a ver destruição, enganar os trabalhadores que não ficam só em casa, daqui a 3 meses vamos vos chamar, vão trabalhar e depois lhes deixar na mão. Que é isso? Que tipo de governação é essa? João Lourenço, Ministério do Ambiente, por favor, vocês têm coração, são pessoas, então resolvam a situação desses trabalhadores, pois eles são trabalhadores e trabalharam e merecem ser respeitados. O governo tem que saber lidar com pessoas, porque o governo não está a governar bonecos, não. Está a governar pessoas, pessoas que têm também família, pessoas que têm bocas para alimentar. As coisas devem ser bem feitas e bem pensadas, não por emoção. O governo está a agir por emoção e isso aqui não é certo, minha família. Por favor, partilhem este vídeo em massa para mais pessoas terem acesso a esta informação e para o governo angolano definitivamente resolver este problema. Só vamos conseguir desenvolver o nosso país se o nosso governo trabalhar com coração e com cérebro. Aí sim vamos ter um país sério e as pessoas vão poder prosperar. Com estes comportamentos maquiavélicos do governo angolano, o povo não vai conseguir prosperar. Que Deus abençoe Angola e abençoa. Isso que está agora. Estamos por aqui, família.